aqui vamos mexer com alguns dogmas, mas no final vai dar tudo certo. Se você prestar atenção, vai ver que fica melhor assim até, né? O diabo foge da cruz. O diabo foge da cruz. Essa expressão é ótima, né? O diabo foge da cruz. Em geral, as pessoas... Em geral, todo mundo, né? Pensa num diabinho assim... a cruz não, né? E aí a cruz assim, né? Usando a cruz para assustar o diabinho, né? Primeiro, assim, vamos entender essa cruz melhor, né? E aqui vamos mexer com alguns dogmas, mas no final vai dar tudo certo. Se você prestar atenção, vai ver que fica melhor assim até, né? A cruz é um símbolo muito mais antigo da consciência crística, né? A cruz é um símbolo muito mais antigo da consciência crística que a própria existência do Jesus crucificado, da existência dessa pessoa que foi crucificada e que depois virou símbolo principalmente do cristianismo dos católicos, né? Da cruz, do Jesus na cruz e tudo mais, né? Existem, quem estuda esse assunto sabe que existem até controvérsias se a cruz, né, o objeto cruz em que Jesus foi martirizado e morreu para depois ressuscitar, se essa cruz tinha de fato a forma de uma cruz, né? Alguns dizem que poderia ser um X, outros que poderia ser uma letra T, como uma letra T, um pau, e aí um travessão em cima, lá no alto, uma forma de uma letra T. E outros dizem que era simplesmente uma estaca, né? Mas o que eu disse é que a consciência crística, quer dizer, a consciência que é a consciência de Jesus Cristo, que é a consciência perfeita, a consciência divina, a consciência realizada, a consciência do mestre realizado, que a gente também chama na Kriya Yoga de a consciência Kriya, que é a consciência de Jesus Cristo. O símbolo dessa consciência é uma cruz. E isso é muito mais antigo do que a crucificação de Jesus. Alguns até dizem, não, mas de fato, né, o Espírito de Jesus, ele já existia antes, ele é eterno, já existia antes da pessoa Jesus Cristo viver a paixão. Também nada de desacordo com isso, tá? De fato, a consciência crística, ela, sem a consciência crística, não há nem mesmo a possibilidade do ser humano existir. Mas eu não vou nem entrar nisso agora. Vamos explicar o que é essa cruz, entender o que é essa cruz como um símbolo da consciência crística. A cruz é uma linha vertical e uma linha horizontal, e elas se encontram num ponto de cruzamento, não é isso? A linha vertical, ela é a nossa coluna vertebral. Nossa coluna vertebral, ela tem um centro, que é o centro da consciência, vamos dizer assim, da consciência, né? Ou o centro da metaconsciência, a consciência da alma, é o centro onde eu entendo que eu sou, é o centro do eu sou. E esse centro coincide no ponto do corpo que fica logo ali no hipotálamo, entre pineal e pituitária, nesse eixo pineal-pituitária, tá? E logo acima, então, de toda a medula e logo abaixo do topo da cabeça, da área que a gente chama de fontanela ou moleira, né? O alto da cabeça, que quando o bebê nasce ainda tem esse osso aqui um pouco aberto, dizem, né? Não totalmente ainda endurecido, né? Um pouco mole, né? Então, o centro da consciência crística, ele coincide com esse ponto das glândulas
pineal pituitária, que fica atrás dos olhos, entre os ouvidos, e ali nesse ponto você tem abaixo e você tem acima, né? Isso é muito importante para entender agora também o diabo foge da cruz, que eu explico logo, espera um pouquinho que a gente chega lá. Mas então, aqui a gente tem outros centros de consciência, que são centros de consciência periféricos, que não são o centro da sua consciência, né? São consciências periféricas. Por exemplo, um jeito de entender isso assim, eu tenho o meu centro da consciência, mas, por exemplo, às vezes um medo de não ter dinheiro suficiente, né? Um medo que o dinheiro vai faltar, leva a minha consciência para sair fora desse centro, e aí a minha preocupação é movida por essa necessidade ou esse medo de não ter o dinheiro suficiente, ou um medo de morrer por alguma razão, por causa de alguma doença, por causa de um perigo, ou então uma necessidade de se alimentar, de comer, ou de ter um prazer sensual ou um prazer físico, que move nos tira do centro da consciência e nos move para outros tipos de consciência, tá? O desejo sexual, o desejo de ter família, os desejos afetivos, as emoções, a necessidade de se encontrar com outras pessoas, de se comunicar, ou aquilo em que você está afetado por outras pessoas. Tudo isso são outros centros de consciência, que são centros de consciência abaixo do centro da consciência principal. E acima deste centro está a nossa consciência transcendental, o sétimo chakra, Sahasrara, o oitavo chakra. E para cima do oitavo chakra, tá? A gente já está no campo do Ishan, como os budistas também chamam de Buda Amitabha, então já a consciência transcendental. Então eu tenho meu centro da consciência, eu tenho as outras consciências abaixo do centro e eu tenho acima desse centro de consciência. Esse é o eixo vertical, que coincide com o lugar da coluna vertebral. E eu tenho a horizontalidade. A horizontalidade é a travessão horizontal da cruz, que é o meu sentido do olhar, a minha percepção dos sons, que é o próprio equilíbrio que está nos labirintos dos ouvidos, em que eu tenha essa percepção de horizontalidade que me mantém em equilíbrio. Este plano é o plano onde eu me comunico com as outras pessoas, onde eu me comunico com o mundo, eu me relaciono com o mundo na horizontalidade. Então, na verticalidade, eu me relaciono comigo mesmo em todos os meus diferentes aspectos da consciência, e na horizontalidade, eu me conecto, eu me relaciono com as outras formas de consciência ou com a experiência do mundo, a experiência do campo da realidade do mundo. E é então deste cruzamento dessas duas experiências que se forma, que se elabora, que se trabalha a consciência crística, que se aprofunda a consciência crística. Então este seria, né, isso já conhecido milenarmente, isso é muito anterior a Buda, anterior a Jesus Cristo, anterior a todas as religiões conhecidas, pelo menos é o que dentro da tradição do Vedanta, da Kriya Yoga, a gente aprende que esta consciência crística, esta cruz já é anterior. Tanto que, por exemplo, uma coisa que muitas vezes chama a atenção das pessoas, que é interessante, é que alguns dos meus professores, da linhagem de professores da qual eu faço parte, são hindus, são indianos, eles não foram criados dentro do cristianismo. Por exemplo, em especial Sri Yukteswar, Yogananda, Paramahansa Yogananda, Paramahansa Hariharananda. Sri Yukteswar foi criado dentro do Sanatana Dharma, a religião dele era o Shivaísmo. Tanto Yogananda quanto Hariharananda eram devotos da Mãe Divina. Então eles também dentro do Sanatana Dharma, então eles não foram criados como cristãos, mas eles reconhecem que Jesus Cristo, né, é um espírito altamente elevado. Baba Hariharananda diz, Jesus Cristo é a alma mais evoluída, mais avançada que esteve e está na Terra, que já pisou a Terra e está na Terra.
Yogananda fala muitas vezes da consciência crística neste plano da existência em que nós estamos, do valor que tem essa consciência crística, do exemplo que é a vida de Jesus Cristo, de que mestre divino que é Jesus Cristo, sem que eles tenham sido criados cristãos. Então, acho uma coisa interessante as pessoas perceberem isso. Se tiverem um pensamento mais espiritual e menos de dogma religioso, vão entender a importância disso que eu estou dizendo, tá? E o diabo foge da cruz, né? O diabo foge da cruz porque o diabo, ele se afasta da cruz, ele se afasta desse cruzamento, ele foge daqui. O diabo, ele vai procurar, o diabo é você mesmo, sou eu mesmo. Quando na minha consciência, eu me afasto, fujo da minha consciência espiritual, fujo do meu entendimento da alma, fujo da minha busca da verdade, da consciência, e simplesmente vou em direção às consciências mais baixas, né? Então, nada de errado em ganhar dinheiro, nada de errado em comer, se alimentar, nada de errado em fazer sexo, em ter família, tudo certo com isso, né? Ter amor aos filhos, ter seus próprios bens e tudo mais. O problema é quando essas coisas viram um fim em si, em quando você quer elas, mas não percebe de onde elas vêm, a origem espiritual de todas elas. Então, por exemplo, até uma coisa como ter um filho, que é uma coisa tão linda, né? Ter um filho, uma filha, uma coisa tão linda como essa, se você tem uma relação de apego, de domínio, de querer ser dono do seu filho, de não perceber que ele é também uma manifestação divina, que tem a sua vida própria, e você não reconhecer isso, não perceber isso. Também nesse caso, mesmo um filho pode se tornar uma coisa bastante complicada e até uma coisa, assim, vamos dizer assim, uma experiência de ignorância, né? Então todas as nossas experiências de ignorância são as nossas experiências diabólicas. Então o nosso diabinho interno, ele foge da cruz, ele não quer se manter conectado com a consciência espiritual, ele foge, ele vai para as consciências baixas, para os aspectos baixos de si mesmo. Então, quem é o diabinho que foge da cruz? É você mesmo, que foge da sua consciência espiritual de diversas maneiras. Muitas delas, às vezes, bem mascaradas.